Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Uma excelente noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais um programa, o Evangelho no Lar, aqui da Rádio e TV Fraternal. É com muita alegria que todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós nos reunimos aqui para fazer um pouquinho mais do estudo acerca do Evangelho do Cristo, para que possamos nos inteirar um pouco mais das nossas faltas que ainda cometemos e cometeremos ainda muitas, porque ainda somos, infelizmente, muito infantis com relação aos ensinamentos do Mestre Jesus e como devemos nos portar, nos comportar, como devemos pensar e agir principalmente. Mas através do Evangelho, que a gente vai lentamente aprendendo como se comportar, aprendendo a nos entender um pouquinho mais e entender também as lições do Mestre Jesus. Fazer o Evangelho no lar é uma prática importante em todos os lares. Fazer a prática do Evangelho no lar independe da sua religião, independe da sua crença, pois é aquele que crê no Mestre Jesus, que acredita nos ensinamentos do Mestre, é esse que deve praticar o Evangelho em seu lar. É o estudo sistemático da doutrina, é o estudo sistemático dos ensinamentos do Mestre Jesus. E através desses ensinamentos, nós vamos melhorando um pouquinho mais os nossos comportamentos, os nossos pensamentos. Para você que está iniciando hoje aqui conosco, que não entrou no nosso canal há pouco tempo, na página fraternal.net.br, você tem lá um ícone chamado Evangelho no Lar, onde você pode obter ali todas as informações necessárias, um roteiro para a execução do Evangelho no Lar em sua casa, tá bom? Pode ser praticado por uma pessoa, por duas pessoas, pela família toda, não importa, tá bom? Nós fazemos o Evangelho aqui na Rádio Fraternal neste formato, onde um faz a condução, que hoje sou eu, meu nome é Jefferson, e temos também aqui do nosso lado o Paulinho, que fará a prece inicial, a Mara fará a leitura, a Kátia fará as vibrações e o William fará a prece final. E assim, na sua casa, vocês podem distribuir as tarefas desse Evangelho. O importante é que se você estiver sozinho ou em menos pessoas, que façam em voz alta, que vocês possam fazer as leituras em voz alta, mesmo que sozinho, que você possa fazer os comentários em voz alta, mesmo que sozinho, mesmo que sozinha, para que a gente possa nos ouvir, para que a gente possa entender aquilo que nós estamos falando. E vamos fazer ali os nossos comentários. Abrimos os comentários à mesa, onde nós, com certeza, aprendemos muito com o que os nossos companheiros pensam a respeito daquele texto. E para você ir se preparando aí, eu já vou dizer para você qual será o texto de hoje, da leitura de hoje, que está no capítulo 8, que é Bem-aventurados os puros de coração, e o item será o item de 1 a 3, que é Deixai vir a mim os pequeninos. Vá abrindo aí seu Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que nós utilizamos aqui para a prática do nosso Evangelho aqui na Rádio e TV Fraternal, ok? Antes de começarmos, eu gostaria de pedir a você que divulgue a Rádio Fraternal para os seus conteúdos, nos seus amigos, compartilhe, faça os seus comentários em nossas redes sociais, participe conosco, venham participar conosco do Evangelho todas as quartas-feiras. Às 20 horas, estaremos todas as quartas-feiras às 20 horas fazendo o Evangelho através do YouTube, através da Rádio e TV Fraternal em nossa página www.fraternal.net.br, tá bom? Você é convidado nosso e especial, participe conosco. Então vamos dar início ao nosso Evangelho de hoje com a prece inicial feita pelo Paulinho. E assim, com muita alegria no coração, com muita alegria na nossa mente, pedimos permissão a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade para iniciarmos esse trabalho tão edificante desta noite. Que possamos, através de tudo aquilo que for dito nesta noite e o que você for ler do outro lado, que possa nos encher de alegria, de compreensão, que possa nos ajudar com muita luz nos nossos caminhos, que possa nos oferecer conforto nas horas em que mais precisamos. Que as palavras do Cristo, que esses ensinamentos
possa nos conferir a fé, renovar a fé, autenticar a nossa fé, aumentar a nossa fé em todos os momentos, momentos de alegrias, momentos de tristezas, enfim, que a palavra do Cristo possa nos consolar sempre que precisarmos. E assim Ele faz, assim Ele nos consola. Às vezes, muitas vezes não percebemos o quanto Jesus está próximo de nós, o quanto Ele nos quer bem, o quanto Ele nos incentiva exatamente a fazer o que Ele fez há muito tempo atrás. Porque assim é o caminho. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Vamos passar a leitura, será feita pela Mara. Capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração, deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Então, lhe apresentaram uns meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe o apresentavam. O que, vendo Jesus, levou-o muito a mal, e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Marcos capítulo 10, versículo de 13 a 16. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara por símbolo de humildade. Esta comparação poderia não parecer justa, se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz, ao renascer na vida corpórea, as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhes assemelham. Esse é um texto muito bonito. Esse texto é lindo, porque fala de simplicidade, fala de singeleza, fala de inocência. E, como o texto diz, as crianças são espíritos encarnados naquele momento, vivendo a sua tenra infância, a sua tenra idade, que ainda não foi despertada aquelas tendências. E Jesus ressalta que é exatamente assim que nós devemos nos portar durante toda a nossa existência corporal, nossa existência física. Se nós conseguíssemos manter a inocência de uma criança, manter a singeleza da criança, como ela é singela, como ela é incapaz de pensar maldades. Se nós tivéssemos esse poder durante toda a nossa existência,
certamente seríamos pessoas melhores. E Jesus diz ali que o reino dos céus está aberto para todos aqueles que se assemelham a essas características. É isso que nós buscamos, é isso que nós procuramos, na verdade, quando nós realizamos o Evangelho. É isso que nós procuramos quando nós tentamos modificar a nossa rotina diária, quando nós assumimos aquele compromisso de mudar as nossas ações, nossos compromissos conosco mesmo. E é muito difícil, porque nós encontramos ao nosso caminho muitas barreiras que nos impedem de ser como uma criança. Porque a gente já passa por responsabilidades maiores, onde as preocupações, muitas vezes, nos colocam um véu, impedindo que a gente possa voltar a ser como uma criança. Não criança no sentido de infantilidade, mas sim de doçura, de sensibilidade. E a gente, quando pratica o Evangelho, é o intuito da gente, pelo menos durante aquela semana que nós lemos aquele texto, conseguir extrair daquilo algumas coisas que nos levem a modificar as nossas ações, as nossas atitudes. E a prática sistemática desse Evangelho vai trazendo com que a gente vai aperfeiçoando isso lentamente. Isso é muito importante na nossa rotina, porque se nós não treinarmos como uma academia, nós vamos na academia com o intuito de melhorar o físico. Mas nós não vamos conseguir melhorar o nosso físico se nós não tivermos o empenho de ir até a academia, praticar o que tivemos que praticar. Muitas vezes nós pagamos uma academia e abandonamos na segunda, terceira semana, porque não temos a disposição não de fazer aquilo que nós nos propomos. Sabemos que devemos, precisamos muito daquele preparo físico. Empenhamos o nosso dinheiro para esse intuito, mas desistimos no meio do caminho. Não vamos mais à academia. E o Evangelho eu poderia comparar como uma academia do Espírito. Nós nos propomos a melhorar, nós nos propomos a ser melhores. E a gente começa a fazer e praticar o Evangelho. Nós temos que tomar o cuidado para não abandonar essa prática no meio do caminho, porque nós não vamos conseguir o nosso intuito, o que nós almejamos. Por isso, o empenho necessário para que a gente consiga, de alguma forma, assimilar todo esse conteúdo, mesmo que lentamente, porque as mudanças, nós sabemos, não acontecem de um dia para o outro. Ter a paciência e a resignação e a resiliência de absorver as coisas que a vida nos coloca como ensinamento, sem dúvida, e tentar pensar como uma criança. Tentar pensar que nós podemos sim ser mais singelos, podemos sim ser mais tranquilos, e sabemos que nós chegaremos lá um dia. Nem que demorar muito, nós chegaremos lá. Essa é a certeza que nós temos. Eu vou passar a palavra para a mesa, quem quiser comentar, fiquem à vontade. Eu completaria, né, o que o Jefferson comentou a respeito, porque eu fico imaginando, né, quando Jesus disse que bem-aventurados os puros de coração, que verão a Deus. Eu fico imaginando ver a Deus, né? Eu acho que todos nós, sem exceção, nem imaginamos, né? Como é que é ver a Deus? E Jesus dá o caminho. Ele não é uma regra, ele dá um caminho. Ele diz assim pra gente, olha, se você quiser ver a Deus e ver o reino de Deus, se pareça com uma criança. Eu pergunto, eu já fui criança um dia, você também já foi criança um dia. Quer dizer que eu fui puro, eu já fui simples, eu já fui humilde e hoje eu não sou mais? Não vou ver o reino de Deus? Não vou ver a Deus? Não, porque nós sofremos algumas transformações durante a nossa vida e a gente vai captando algumas coisas que vão fazendo com que a gente não se apresente dessa forma. Aí entra a questão da vaidade, a questão do orgulho, as questões dessas transformações que ocorrem com a gente e que é comum, né? No nosso mundo, o mundo em que a gente vive hoje, isso é perfeitamente normal.
né? Mas você tem a possibilidade de resgatar essa criança a todo momento. Porque não é uma imposição, né? Está dizendo assim, ó, o caminho é esse. Se você quiser realmente seguir esse caminho, então você vai ter uma compensação no futuro. Você vai ver o reino de Deus e você vai ver a Deus. Ok. E Jesus é claro quando ele diz assim, olha, o reino não é da criança, né? E sim para aquele que se assemelha a uma criança. Mas como é que eu posso me tornar uma criança hoje em dia? Mas não há como. Engano. Eu tenho sim como me tornar uma criança, porque todos nós temos uma criança em nós. Todos nós temos essa criança. Em dado momento, ela está adormecida. Como é que eu resgato essa criança em mim? Justamente você sendo puro, simples, humilde e caridoso. Resgatando esses valores difíceis, perfeito. A gente sabe o quanto é difícil exatamente essa questão da reforma moral, que todos nós falamos aqui. Mas se você resgata esses princípios, você dá um grande passo. Você dá um grande passo para no futuro você realmente se inserir dentro daqueles poucos escolhidos, né, que verão a Deus. Eu acho que aí é o máximo. Então, a nossa tarefa, o que a proposta do Evangelho hoje, não é que você se torne uma criança, mas que você resgate os valores de uma criança. E dessa forma, está formado um caminho para você ter essa oportunidade de ver o reino de Deus e muito mais, de ver a Deus. Querermos resgatar a criança em nós, os sentimentos da criança, é algo diferente, né? Diferente, porque deixamos de ser crianças há muito tempo. Mas aqui o texto traz assim uma luz para que a gente pense um pouquinho melhor em como ser. Então, o que a gente pensa num primeiro momento? Como é uma criança, né? E bem lembrado, né? É simples, é inocente, é humilde. Mas vendo tudo isso, ouvindo aqui os comentários, eu me lembrei que a criança é alegre. Ela é muito alegre, normalmente, né? Dificilmente você vai ver uma criança entristecida, quietinha num canto. Em geral, isso não é um bom sinal, às vezes até de alguma coisinha na saúde, né? E o que a criança gosta muito é de conviver com outras crianças, é de estar com outros. Então, eu acho que, para mim, esse texto remeteu que a criança, em nós, né, ela tem que ser resgatada também com a alegria do convívio com o próximo. E um convívio simples, em que você troca ali as experiências com o próximo, o ouve, o compreende, pensando, claro, na ótica da criança, mas trazendo para nós agora adultos, né, já caminhando e buscando o ensinamento de Jesus para dentro dos nossos corações, né? Vamos conviver com mais alegria, com mais harmonia, permitindo que o próximo nos ensine e também levando ao próximo o nosso conhecimento. É o que eu trago de lição nesse pequeno texto tão bonitinho que foi lido e que a gente vai buscar aprender um pouquinho mais com ele. Boa noite. Eu consegui enxergar aqui uma mensagem bem bacana nos ensinamentos desse texto de hoje. Jesus deixa claro que as crianças vão conseguir ver a Deus, vão conseguir alcançar o reino de Deus. Mas as crianças vão crescer, vão se tornar adultos. Eles vão passar por tormentas,
dificuldades, como todos nós, o que eu consegui enxergar é que Jesus abre a porta para que a gente faça a nossa reforma íntima, para que a gente se torne criança novamente, como o Paulinho colocou. Nós não deixamos de ser criança, nós paramos de praticar a criança que existe entre nós. A gente, com a vaidade, com o egoísmo, com os orgulhos, a gente se distancia dessa criança. Todo mundo, com certeza, tem recordações lindas de quando criança, das coisas simples que nos alegrava. Então, eu penso assim, poucas pessoas, com certeza, vai conseguir chegar ao reino de Deus, chegar à santidade, conseguir realmente exercer essa pureza que Jesus nos coloca a importância. Mas não custa tentar. A gente fazendo a nossa reforma íntima, procurando ser mais caridoso, mais amoroso, sabe? Amolecer um pouco o nosso coração. A gente, com certeza, praticando isso diariamente, a gente consegue, sim, resgatar um pouco da criança que existe dentro da gente. E, com certeza, as relações humanas serão favorecidas, porque a criança é fácil, a criança é amor. Então, a gente deve procurar esse caminho. Jesus disse aqui que nós poderemos ver o reino de Deus, o reino dos céus, se agirmos como crianças. E o texto aqui fala no último parágrafo que nós espíritas sabemos que não vivemos só essa existência. Então, a criança que está criança agora, ela é um espírito que já viveu várias vezes. Mas Jesus usa o exemplo da criança porque é o mais próximo que ele podia nos mostrar o que é ser puro. Principalmente as crianças pequenas, que têm aquela pureza, não tem máscaras, não usam de pré-julgamentos, maledicência. Elas são o que são. Elas amam como amam. E conforme nós vamos crescendo, nos tornando adultos, nós vamos passando por tormentas, como disse o William, né? E essas tormentas vão fazendo com que nós nos vestíssemos com máscaras, com vestimentas para nos proteger da vida aí fora. E se nós formos analisar a nossa conduta aqui, todos nós que não estamos perto da santidade, né? Eu me incluo nesse quesito. Eu estou muito longe de ser uma pessoa mais ou menos perfeita, porque perfeita mesmo, não sei se um dia nós chegaremos a ser não perfeitos como Deus, nosso Pai, mas o mais próximo de Deus. Como eu me sinto uma pessoa ainda muito aquém dessa perfeição, eu digo nós, porque nós usamos da maledicência, nós usamos dos pré-julgamentos, nós usamos das críticas, nós apontamos os nossos dedos. Muitas vezes não nos lembramos que nós também erramos. Aliás, nós nunca nos lembramos que nós erramos, né? Nós só enxergamos o erro do outro. E aí Jesus usa a criança porque é o exemplo mais próximo de pureza que ele podia nos fazer entender, para que nós compreendêssemos o que é ser puro. Não que o reino dos céus, como diz aqui na última linha, é das crianças, mas será aos que se assemelham à pureza da criança. E nós podemos sim, não nos tornarmos crianças novamente, mas olharmos para trás, enxergarmos as crianças que fazem parte da nossa vida e aprender um pouquinho dessa pureza. E a gente pode ir se desvencilhando do orgulho,
dessa maldade que a gente adquire com o nosso crescimento, com o nosso amadurecimento, com o nosso envelhecimento. Para mim é isso que deixa muito claro aqui. Muito bem. Ninguém tem mais nada a comentar? Não? E você em casa? O que você gostaria de falar? Faça seu comentário também a respeito do texto de hoje. Se você está nos vendo pelo YouTube, coloque aí nos comentários do YouTube o que você pensa a respeito disso. Será importante para que a gente possa entender o que você pensa também e aprender um pouquinho também com você. Se você acompanha nosso Evangelho através da nossa página em fraternal.net.br, deixa ali um comentário, tem um campo para comentário ali a respeito do texto de hoje. Faça seu comentário a respeito do texto de hoje, tão bonito. Vamos tentar voltar a nos comportar como crianças, pensar como crianças no sentido de amor, de tranquilidade, de simplicidade, de pureza. Vamos tentar, durante essa semana, exercitar essa missão de voltar a ser criança no nosso interior, no nosso íntimo. Vamos olhar para os nossos amiguinhos de trabalho, olhar para os nossos amiguinhos de jornada, de uma forma diferente, com respeito, com igualdade. Igualdade. As crianças não pensam o que o outro tem a mais que ele. As crianças querem se divertir, independente do que elas possuem, e se divertem com muito pouco. Precisam de muito pouco para se divertir. Eles usam a sua imaginação. Eu acho que eles conseguem sentir Deus de uma forma especial. Muitas vezes nós não utilizamos a nossa imaginação para sentir Deus em tudo aquilo que nós temos ao nosso redor. Nós estamos imersos nesse amor de Deus. Deus está presente em tudo que nós vemos e respiramos. E isso nós ainda não conseguimos entender plenamente. Talvez a criança consiga sentir Deus de uma forma mais plena, porque ela vive aquele momento com intensidade. Então vamos exercitar durante essa semana ser criança e voltar a ser criança, tá bom? Vamos dar sequência então ao nosso evangelho de hoje, passando agora para as vibrações que serão feitas pela Cátia. Neste momento, vamos relaxar, respirar mais profundamente, fechar nossos olhos, nos ligar com nossos amigos espirituais que sempre conosco estão, sempre nos acompanham, sempre buscam os nossos sentimentos, ouvir os nossos sentimentos, trabalhar com eles. E são esses sentimentos que agora vamos vibrar. Vamos permitir que eles recebam de nós o nosso melhor sentimento. Aquele sentimento que nos despertou hoje, ao ouvir esse evangelho tão lindo, falando de criança. Que esse sentimento puro, de amor, de alegria, possa ser colhido aqui por nossos amigos, levado a quem esteja em necessidade, seja em qual lugar for. Aquele amigo que nos ouve através da rádio, aquele amigo que mentalizamos, todos nós, que esteja em necessidade, que esteja passando em um momento de necessidade. Que o nosso melhor sentimento, amor, carinho, alegria, desejo do bem, seja levado às pessoas que estejam privadas de sua liberdade, presas em hospitais ou nas ruas, vagando. Que essa vibração de amor e do bem seja levada a todos, indistintamente. Aquele
que supostamente não seja o nosso amigo, que ele também receba o nosso melhor sentimento. Porque o próximo, o outro, é nosso irmão nessa jornada. E precisamos ter por ele o sentimento de irmão, de fraternidade. E procuremos o amparo de Maria, essa mãe tão zelosa, tão carinhosa, que nos abraça em todas as aflições, que ela mantenha acesa a nossa chama de amor e que permita que esse sentimento perdure e auxilie a muitos que estejam ao nosso redor, no nosso convívio, no nosso ambiente doméstico, de trabalho. E quem sabe essa luz, essa vibração possa iluminar muitos lugares ao nosso redor. E quem sabe a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país possam ser recebidos, ser melhorados um pouquinho mais com a nossa vibração. Que assim seja, com a graça de Deus. Vamos agora passar a nossa oração final, que será feita pelo William. Mais uma vez, queremos agradecer a toda a equipe do Evangelho. Agradecer também, principalmente, ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade de podermos estar com contato com os seus ensinamentos. É uma alegria muito grande a gente poder, toda semana, poder estar praticando, exercendo esse nosso papel. E pedir também a Nosso Senhor que ilumine a todos, que possa resgatar a criança que existe dentro de cada um de nós, para que nós possamos viver plenamente o sentido do reino do nosso Deus. E com a oração que Ele nos deixou, encerramos mais um Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. A Deus. Muito bem, meus amigos. Eu queria reforçar você que nos acompanha em nosso canal do YouTube. Nos ajude a divulgar. Não lhe custa nada. Clique lá no gostei. Faça sua inscrição no nosso canal. Clique no sininho para que você possa ser notificado de novos vídeos, novos conteúdos que estaremos lançando diariamente. Para você que ainda não conhece a nossa página, fraternal.net.br, eu lhe convido ao final deste vídeo que você dê uma passadinha por lá. Dê uma olhadinha no conteúdo que nós temos lá todos os dias, com atualizações diárias, matérias maravilhosas, mensagens, conteúdos muito importantes para que a gente possa melhorar o nosso entendimento da doutrina. E sabe que a finalidade deste canal, a finalidade desta página, a finalidade da Rádio e TV Fraternal é fazer a divulgação do Evangelho de Jesus ao maior número de pessoas possível. Como já dizia Emmanuel, a maior caridade para com o Espiritismo é a sua divulgação. E isso não nos custa nada. Vamos auxiliar na divulgação. Passe para os seus contatos, os seus conteúdos. Quem sabe pode ser um texto agradável a eles naquele momento, que possa agregar alguma coisa para eles. Nos visite, faça aqui embaixo o seu comentário, mande seu recado para a gente, entre em contato conosco.
Ali você tem o nosso contato pelo WhatsApp. Peça para ser incluído em nossa lista de distribuição para que você possa passar a receber diariamente todas as matérias, todas as mensagens que a Rádio e TV Fraternal proporciona. Foi uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, mais um programa do Evangelho no Lar aqui da Rádio e TV Fraternal. Espero que possamos ter uma semana maravilhosa, espero que possamos praticar esses ensinamentos durante essa semana e nos encontraremos na próxima quarta-feira, às 20 horas, aqui para mais um programa, o Evangelho no Lar. Uma excelente noite a todos, fiquem com Deus e tchau, gente. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.